Diferente de Nero, que explorou o conhecimento de seus engenheiros para projetos pessoais, Vespasiano pôs as melhores mentes de Roma a serviço do povo. Ele começou drenando o enorme lago construído por Nero nos jardins de seu palácio. Em seu lugar seria construída a mais famosa obra da engenharia romana, um lugar para onde seria canalizado todo o caos que consumira a cidade. Ele seria chamado de Anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. A declaração que Vespasiano fez foi: estou pegando um espaço usado por um mau imperador e transformando-o em um espaço público, que será usado para a diversão do povo romano. Foi uma propaganda muito ousada. Gladiadores derramavam sangue em nome da diversão há séculos. Mas o povo de Roma ansiava por espetáculos maiores e mais ousados. O Coliseu daria aos gladiadores um campo de matança permanente. E os jogos atingiriam um grau de carnificina jamais visto na história do Império. Essa era a grande atração, era o Superdome. O entretenimento vinha até você. De animais de todos os lugares do mundo, a prisioneiros de terras distantes, tudo era levado a esse local ao seu assento favorito, e bem no centro da cidade. A construção do Coliseu teve início no ano de 72 e foi financiada pela venda de relíquias preciosas roubadas de templos judaicos durante o saque de Jerusalém. 12.000 prisioneiros judeus foram trazidos daquela campanha para construir o anfiteatro. Eles trabalharam em condições muito duras, trabalhavam muito e até o final. Eles verteram mais de 6.000 toneladas de concreto e arrastaram enormes blocos de construção até o local de uma pedreira a 30 quilômetros de distância. Conforme a construção ia subindo, eles passavam a usar menos calcário forte e caro e mais material barato, que era mais leve. Os romanos tinham gruas sofisticadas de madeira e aparelhos para levantar pedras, o que faziam com facilidade, do chão até grandes alturas. Em apenas 8 anos, a estrutura imponente atingiu 50 metros de altura, ofuscando todas as edificações ao redor. É a estrutura mais alta da Roma antiga já construída. É o anfiteatro da capital. Então, o que era Roma? Roma era uma cidade maior que qualquer outra, muito mais rica. O Coliseu simbolizava o poder, a engenharia, a riqueza da antiga Roma. Os anfiteatros romanos eram feitos a partir de uma estrutura extremamente simples, incorporando 2 teatros gregos unidos para formar um teatro de 360 graus de circunferência. O Coliseu estabeleceu um novo padrão em design de anfiteatros romanos. Uma rede complexa de corredores e escadas permitia a entrada e a saída de 70.000 pessoas em tempo recorde. Assim como nos estádios atuais, quem entrava no Coliseu tinha um ingresso correspondente ao número de um portão de entrada. O projeto do complexo visava a controlar a multidão e dar conforto a todos. Havia 110 fontes de água potável e 2 banheiros grandes para atender à lotação completa. O Coliseu tinha até um teto retrátil. Nos dias quentes, uma lona era desenrolada sobre a parte superior para proteger os espectadores do sol. Ela era operada por marinheiros romanos posicionados em torno da arcada superior do estádio. Eles a moviam de acordo com o sol e com o vento. Assim, o Coliseu tinha circulação de ar, sombra, e eles ficavam nas arcadas, movimentando as hastes pelos buracos que vemos pelo lado de fora, e que sustentavam a lona que cobria o local.
Em 80 d.C., o Coliseu estava pronto. Mas Vespasiano não viveu para ver a inauguração de seu maior monumento. Ele morreu de causas naturais 1 ano antes. Quem conduziu a cerimônia de inauguração foi seu filho e sucessor, Tito. Durante 100 dias consecutivos, os romanos lotaram o Coliseu para ver todo o tipo de carnificina imaginável. 5.000 animais foram mortos em um único dia. Milhares de gladiadores e prisioneiros perderam a vida lá. Fora da arena, matanças nessa escala ocorriam apenas em guerras, mas dentro dela era apenas diversão. Durava o dia inteiro. Pela manhã, eles viam homens matarem ou serem mortos por animais. Ao meio-dia, viam a execução de prisioneiros. E, finalmente, à noite, o evento principal. Como no horário nobre da TV, vinha o melhor: os gladiadores, homem contra homem. As lutas de gladiadores eram uma grande atração no Coliseu, mas nem sempre eram o evento principal. Vários escritores antigos descrevem batalhas navais ao vivo, recriadas em plena arena, com navios de guerra, sobre a água. Teria sido totalmente possível desviar a água de um aqueduto diretamente para o Coliseu para inundá-lo com uma profundidade rasa. Temos evidência em estudos recentes sobre o Coliseu da existência de muitos canais de água que inundavam a subestrutura do Coliseu. Então, sim, era possível e acontecia. Cristiano Ranieri é o primeiro arqueólogo moderno a explorar o labirinto dos canais de água abaixo do Coliseu. Ele acredita ter encontrado provas da existência de um sistema de encanamento usado para inundar a arena para as batalhas navais. Nós encontramos sob a arena túneis bem antigos, mais velhos que o Coliseu, da época de Nero. Portanto, da mesma época do Domus Aurea. Os canais de água construídos abaixo do lago artificial de Nero foram deixados intactos quando o Coliseu foi construído em cima. Eles poderiam ter sido adaptados para inundar e drenar a arena. Nestas imagens inéditas, Cristiano lidera uma equipe de mergulho nesses antigos canais e na água poluída com detritos de 2 milênios. Abaixo do Coliseu, ele descobre um tanque de contenção diretamente ligado a um aqueduto próximo. Cristiano acredita que a água era desviada daquele aqueduto para a arena. Ele também encontra evidências de dutos de drenagem conectados ao sistema de esgotos da cidade que poderiam ter sido usados para levar a água da arena até o rio Tibre. Havia um sistema de drenagem. Os túneis eram usados para inundar a arena, a fim de criar o cenário para as batalhas navais. As batalhas navais no Coliseu foram um impressionante triunfo da engenharia, mas foram uma tendência passageira na arena mais famosa do mundo. Após uma década, as operações de inundação foram abandonadas em favor de uma reforma que iria revolucionar os jogos. Uma nova subestrutura de 2 andares abaixo da arena chamada hipogeu. Nele havia um sistema de elevadores e alçapões por onde tigres e gladiadores armados surgiam repentinamente do solo e matavam vítimas despreparadas. Embora o verdadeiro espetáculo ocorresse na arena, a base, o centro nervoso, o sistema de suporte da arena era embaixo, no hipogeu, onde havia leões, jaulas para animais selvagens, gladiadores afiando as espadas e presos condenados em celas se preparando para a morte. Quando os jogos começavam, abria-se um alçapão no chão e um elevador trazia um leão ou pantera para a arena. Quando o alçapão se abria,
Tudo se inundava de luz e ouviam-se os gritos dos espectadores. Então, o alçapão se fechava novamente, deixando-os pensar no próprio fim. Entre gritos, lamentos e cheiro de sangue de animais e homens. Violentos, sangrentos, exploradores, emocionantes. Os jogos no Coliseu eram o grande espetáculo romano. E todos os presentes admiravam as proezas de engenharia da civilização mais avançada do mundo. Após uma década de estabilidade sob o governo de Vespasiano, a civilização romana chegava ao auge de seu poder. E a próxima geração de governantes usaria esse poder para construir milagres humanos ainda maiores e mais ousados.